Muito bem, como vão, amigos? Nós estamos aqui nesse encontro virtual para falarmos sobre honorários advocatícios no novo CPC. Nesse período de quarentena, de reclusão forçada, nós acabamos tendo tempo disponível para reflexões, para troca de ideias, enfim, para que nós possamos revisitar vários assuntos, dentre eles esse sempre palpitante tema dos honorários advocatícios. O primeiro ponto que me parece interessante tratar a respeito do assunto honorários advocatícios diz respeito ao quão positivo foi o novo Código de Processo Civil, o quão feliz foi o novo Código de Processo Civil ao tratar deste assunto. E eu digo isso com bastante segurança. Por quê? Porque nós hoje, no novo Código de Processo, nós temos uma disposição legislativa, eu me refiro aqui ao artigo 85 do novo CPC, que é absolutamente completa, ela é bastante detalhada em termos de cuidado legislativo com este assunto, que outrora não teve o mesmo tratamento cuidadoso. Nós tínhamos no CPC anterior, por exemplo, o artigo 20, no CPC 73, que não chegava em termos de extensão nem aos pés do artigo 85, tal qual ele foi construído no novo Código de Processo. Então, o que me parece importante ressaltar é que houve um cuidado do legislador inédito em relação ao tema honorários. Anteriormente, nós tratávamos de honorários fazendo basicamente uma justaposição entre o CPC de 73, artigo 20, e o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94. Nós tínhamos que justapor esses diplomas legais e também doutrina e também jurisprudência para que nós chegássemos a conclusões ou a parâmetros de aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais, né? O nosso tema é honorários advocatícios sucumbenciais. Já o CPC de 2015 vem ao mundo com o objetivo de unificar o trato legislativo em torno do assunto honorários advocatícios. E o fez com muita felicidade. Nós temos diversos parágrafos, 19 parágrafos no artigo 85 do novo Código de Processo, que tratam dos honorários sucumbenciais com boa técnica, em termos gerais, e com um detalhamento que não existia anteriormente. Então, encerrando essa parte inaugural aqui do nosso encontro, o que me parece bastante importante ressaltar é que nós temos, enfim, nós temos um tratamento legislativo bastante cuidadoso, bastante claro também, isso é importante dizer, bastante claro sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Isso também traz uma conclusão importante. Me parece que hoje, senhores, não se pode deixar de aplicar o artigo 85 sob a justificativa de que há dúvida na sua interpretação ou de que não se concorda com as suas exposições ou de que existe alguma polêmica no trato legislativo que o artigo 85 atribui aos honorários. Esses argumentos seriam válvulas de escape indevidas. O artigo 85 é muito claro, concorde-se com ele ou não, ele é muito claro, in legem habemus. Agora há, sim, parâmetros legislativos muito claros que têm que ser respeitados. E, lamentavelmente, em algumas passagens, eles não, em alguns episódios jurisprudenciais, ele, lamentavelmente, não tem sido respeitado como deveria. Esse é o meu sentimento e nós trataremos disso com um pouco mais de vagar ao longo dessa exposição. Bom, então, no artigo 85, dentre os seus diversos parágrafos, e não abordarei todos porque não há tempo hábil para isto no nosso encontro de hoje, mas eu buscarei destacar alguns aspectos que são essenciais. Dos diversos parágrafos do artigo 85 do CPC, nós temos pontos, tópicos que são fundamentais e é sobre eles que eu quero conversar com os senhores. O primeiro, como não poderia deixar de ser, o primeiro ponto relevante do artigo 85 concentra-se no seu parágrafo 2º. Seu parágrafo 2º. Nós temos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC aquela famosa disposição, no sentido de que
os honorários sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% do conteúdo econômico da causa. Por conteúdo econômico, entenda-se ou a condenação, ou o valor da causa, ou mesmo a expressão econômica da causa. Mas o fato é que nós temos um parâmetro legislativo bastante claro. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% da expressão econômica da causa, por assim dizer. Seja condenação, valor da causa, expressão econômica, não importa. Portanto, essa é a regra geral em termos de parametração da condenação sucumbencial. A regra geral. E, subsidiariamente, nós vamos para o aspecto da equidade, da fixação equitativa, que consta do parágrafo 8º, mais adiante. O parágrafo 8º, mais adiante, ele não contém regra que se aplica em conjunto com o artigo 85, parágrafo 2º, ou que se aplica, ou que se localiza no mesmo status de força. O parágrafo 8º, que dispõe sobre a aplicação, sobre a fixação por equidade, a fixação equitativa dos honorários, ele não se encontra no mesmo patamar do parágrafo 2º. O parágrafo 8º, que permite ao juiz fixar honorários conforme o seu juízo de equidade, ele tem aplicação subsidiária. Em que medida? Só se aplicará o parágrafo 8º, que permite a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais, quando a causa não tiver expressão econômica ou quando a expressão econômica da causa resultar em honorários irrisórios, aplicando-se os percentuais do parágrafo 2º. Então entendam, isso é muito importante que nós fixemos, porque é essa a inteligência, essa é a intelecção correta do artigo 85, parágrafos 2º e 8º. A fixação sucumbencial, a condenação sucumbencial de honorários sucumbenciais obedecerá o percentual de 10% a 20% estabelecido no parágrafo 2º. Regra. Caso a demanda não tenha conteúdo econômico, ou este conteúdo econômico seja ínfimo, resultando em honorários irrisórios, aí sim é que se aplica o parágrafo 8º, a fixação por equidade. Então, notem que a própria redação do parágrafo 8º, ao prever que ele, parágrafo 8º, que dispõe sobre a fixação por equidade dos honorários, só se aplica quando a causa não tiver conteúdo econômico ou este conteúdo econômico for irrisório, essa própria redação dá a ideia de fixação por equidade em caráter protetivo ao advogado. A fixação por equidade existirá, no caso concreto, para fins de fixação de honorários protetivos ao advogado. Melhor dizendo, quando a fixação geral resultar em honorários, a fixação do parágrafo 2º, do artigo 85, resultar em honorários irrisórios ou ínfimos, aí sim é que se aplica subsidiariamente o parágrafo 8º. Então, jamais o parágrafo 8º vai se aplicar para reduzir honorários advocatícios. Jamais o parágrafo 8º vai se aplicar para tornar menores os honorários que seriam muito significativos se aplicasse a regra do parágrafo 2º. Notem isto, porque esta forma de interpretação dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 é a forma correta, é assim que quer o legislador. E quem está dizendo, senhores, não é apenas o Rogério, ou não é apenas a própria redação do CPC. O STJ, em fevereiro de 2019, num julgamento bastante importante, eu me refiro aqui ao recurso especial número 1746072, relator o ministro Raul Araújo, o STJ, em fevereiro de 2019, decidiu que se aplicam, em regra, na fixação dos honorários sucumbenciais, os parâmetros objetivos do parágrafo 2º.
10 a 20%. E apenas quando estes resultarem em remuneração irrisória ou a causa não tiver expressão econômica, aí sim é que será aplicada a regra do parágrafo 8º, a fixação por equidade, ou seja, a fixação por critério exclusivo do juiz, conforme seu juízo de prudência, de equidade. Então, senhores, esta interpretação de que a regra geral é a fixação entre 10% e 15%, desculpem, 10% e 20%, e a fixação por equidade é subsidiária, ela foi confirmada pelo STJ nesse recurso especial julgado em fevereiro de 2019. Então, o que há de se lamentar, infelizmente, é que no dia a dia forense nós ainda notamos a insistente aplicação do parágrafo 8º não para fixar honorários condignos ao advogado, quando os honorários por 10% a 20% forem irrisórios. O que nós detectamos é que muitas vezes se aplica o parágrafo 8º para reduzir os honorários que seriam fixados, que seriam, aos olhos do juiz, muito elevados, se fixados conforme o parágrafo 2º e os seus critérios ali estabelecidos. E é errada essa forma de ver. O parágrafo 8º só serve para majorar os honorários quando eles forem ínfimos diante da aplicação do parágrafo 2º. O parágrafo 8º, portanto, tem aplicação subsidiária, conforme tem decidido o STJ, e essa aplicação subsidiária existe em caráter de fixação digna, razoável, quando os honorários que seriam fixados com base no parágrafo 2º fossem irrisórios. Isso é bom que se estabeleça, porque ainda nós notamos uma resistência muito grande de alguns setores da jurisprudência em entender que o parágrafo 8º não pode ser utilizado para minorar honorários. Nós temos visto, eu falo, por exemplo, de decisões do TJ de São Paulo, nós temos visto decisões no seguinte sentido: considerando que a aplicação do parágrafo 2º, ou seja, os percentuais de 10% a 20%, resultariam em honorários desproporcionais ou honorários muito elevados, este julgador aplica o parágrafo 8º para fixar honorários em R$5.000, ou R$2.000, ou R$1.000, quando os honorários que seriam corretamente fixados com base no parágrafo 2º resultariam, por exemplo, em R$100.000. Não é esta a forma correta de interpretar esta relação entre o parágrafo 2º e o parágrafo 8º. É lamentável que se pense assim. E o STJ já decidiu que esta forma de aplicação do parágrafo 8º para minorar os honorários, ela é incorreta e indevida. É o recurso especial 1746072, relatoria do ministro Raul Araújo. Então vejam que nós temos que, de vez por todas, entender que lei se cumpre. Não cabe ao órgão julgador, discordando da lei, não cumpri-la ou interpretá-la de maneira enviesada. Não cabe. Se, por alguma razão, alguns setores da judicatura não concordam com essa forma de ser dos honorários sucumbenciais, regra 10% a 20% do parágrafo 2º, e a fixação por equidade subsidiária no parágrafo 8º, não é não aplicando o parágrafo 8º que se faz justiça. Há que se modificar a própria lei. O processo democrático é assim. Não se concorda com a lei? Muda-se a lei. Muda-se por um processo democrático. Projeto de lei, tramitação bicameral, aprovação, sanção presidencial, vacatio legis e ponto. Agora, o que não pode acontecer é a mudança da lei, no caso concreto, simplesmente porque não se concorda com a remuneração do advogado por ela haver resultado em um valor significativo demais. E não se pode perder de vista, senhores, o seguinte: essa ideia de que os honorários podem ser excessivos ou desproporcionais, ela não pode vingar. Se a regra do parágrafo 2º, 10% a 20%, resultar em honorários significativos e poupudos, é assim que tem que ser. Por quê? Porque toda condenação em honorários sucumbenciais traz consigo, além de um aspecto de remuneração ao advogado, traz consigo o quê? Traz consigo um componente de sanção, de punição à parte que deu causa à demanda e se viu derrotada na demanda. Então imaginem, se a parte deu causa à ação e se viu derrotada na ação e por conta disso suportará a condenação sucumbencial,
É óbvio que essa condenação sucumbencial tem que atender aos parâmetros corretos da lei, 10 a 20%, também como um fator de sancionamento, de punição à parte que deu causa indevidamente à demanda. Então esse é mais um motivo para que fixação equitativa não se dê por um motivo de redução. Ela só pode existir para fins de remuneração condigna quando a aplicação do parágrafo 2º resultar em honorários ínfimos. Então nós temos que entender que a honorária sucumbencial atende também a um princípio de sanção, sancionamento. Fazer a parte que perdeu a demanda, porque deu causa indevidamente à demanda, sofrer na pele, no bolso, melhor dizendo, as consequências de uma má conduta sua que gerou o ajuizamento de uma ação. E finalizando esse assunto, em relação aos parágrafos 2º e 8º do artigo 85, vejam só. No parágrafo 8º consta expressamente: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Ou seja, quando for inestimável porque a causa não tem conteúdo econômico. É inestimável no sentido de não ter conteúdo econômico. Imagine, por exemplo, uma ação de busca e apreensão de menor, não há conteúdo econômico direto nela. Ou, mesmo tendo conteúdo econômico, a causa tenha um conteúdo econômico muito pequeno, que resultaria em honorários ínfimos, aí sim se aplica o parágrafo 8º. Portanto, senhores, nós temos que, lamentavelmente, quando sofrermos fixação por equidade indevidamente para minorar os honorários, nós teremos que tentar ascender o nosso recurso ou a nossa causa ao STJ, porque a Corte Federal já fixou o entendimento de que a fixação por equidade é subsidiária. A regra é a fixação entre 10% e 20% do parágrafo 2º do artigo 85. Bom, dito isto, passemos aqui para um outro aspecto importante do artigo 85. A condenação da fazenda pública. Vejam que interessante. Os honorários nas causas que envolvem a fazenda pública, melhor dizendo. É o parágrafo 3º. Nós temos agora um escalonamento. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Aí nós temos uma escala de percentuais. Mínimo de 10% e máximo de 20%. Quando o valor da condenação ou proveito econômico obtido for de até 200 salários mínimos. 10% a 20% quando for de até 200 salários mínimos o conteúdo econômico da causa. De 8% a, no máximo, 10% quando a condenação ou proveito econômico forem de 200 a 2.000 salários mínimos. De 5% a 8%, quando for entre 2.000 e 20.000 salários mínimos. E de 3% a, no máximo, 5%, quando o conteúdo econômico for de 20.000 a 100.000 salários mínimos. E, por fim, inciso 5º do 3º parágrafo de 85, mínimo de 1% e o máximo de 3% sobre o valor da condenação, quando o conteúdo econômico ou o conteúdo econômico ou a condenação forem de mais de 100.000 salários mínimos. O que há aqui? Os percentuais vão reduzindo conforme seja mais elevado o conteúdo econômico, por exemplo, da condenação imposta à fazenda pública. Aqui nós temos que fazer uma escala. Maior conteúdo econômico da condenação, envolvendo a fazenda pública, menor o percentual de honorários. Me parece que é assim que tem que ser. Por quê? Porque nós estamos diante de uma demanda que envolve o interesse público, que envolve os cofres públicos. E quanto maior o conteúdo econômico da causa, menor será a condenação, mas ainda assim será uma condenação sucumbencial expressiva, porque nós temos aqui percentuais, ainda que pequenos, quando os conteúdos econômicos são muito grandes, mas nós temos conteúdos econômicos muito elevados. Por exemplo, de 1% a 3%, quando a condenação for acima de 100.000 salários mínimos, ainda assim será muita coisa. Será muita coisa. Então, aqui há uma inteligência legislativa bastante relevante, no sentido de maior o percentual, quão menor o conteúdo econômico da condenação envolvendo a fazenda pública. E menor o percentual de honorários, quão maior for o conteúdo econômico da condenação envolvendo a fazenda pública. Bom, outro ponto relevante do artigo 85 é o seu parágrafo 10º. Vejam só. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Vejam que interessante.
Pode acontecer, senhores, de a ação perder o seu objeto, perder a razão de ser, uma perda superveniente do objeto porque a situação se resolveu ou porque deu-se um fato superveniente que tornou a demanda sem sentido. Não é isso? Nessas hipóteses, a extinção, quando há perda de objeto, a extinção da ação é sem resolução de mérito. Não há uma condenação imposta a nenhuma das partes. A ação não é julgada procedente ou improcedente. A ação é extinta sem resolução de mérito. E como é que fica nessas hipóteses a honorária sucumbencial? A honorária sucumbencial será fixada conforme os parâmetros, primeiramente, do parágrafo 2º e subsidiariamente conforme os parâmetros do parágrafo 8º, mas haverá o juiz que fazer aqui um exame de causalidade. Ok, a ação foi extinta sem resolução de mérito, porque houve perda do objeto. Mas preciso examinar aqui quem é que com a sua postura deu causa a essa ação. Quem é que gerou a propositura dessa ação? Quem é que teria agido de maneira imprópria, dando causa a essa ação? Identificando quem deu causa à propositura da ação por ter uma conduta indevida, o juiz fará sobre essa parte incidir a condenação sucumbencial. É como se houvesse aqui, a despeito de ter acontecido uma extinção sem resolução de mérito, o fato é que o juiz tem que fazer um exercício de imaginação. Ok, extinguir sem resolução de mérito. Entretanto, se tivesse que julgar a ação procedente ou improcedente, quem teria razão? Quem não teria razão? E nesse juízo, aspas, de imaginação, identificando quem deu causa à ação indevidamente, é sobre essa parte que o juiz fará incidir a condenação sucumbencial. É isso que diz o parágrafo 10º. Vejamos novamente. Nos casos de perda do objeto, parênteses, extinção sem resolução de mérito, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. É como se fosse um juízo imaginário de procedência e improcedência. Correto? Bom, sigamos. Agora, muito importante. Parágrafo 11. A polêmica e a novidadeira condenação em honorários sucumbenciais. Vejam só o que diz o parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º. Trocando em miúdos, o que diz o parágrafo 11 do artigo 85? Diz o seguinte: o tribunal, no julgamento do recurso, poderá majorar os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau. A redação expressa do parágrafo 11 é essa. Há alguns detalhes importantes. Poderiam me dizer, Rogério, mas só poderá majorar? Ou seja, essa regra só se aplica quando o tribunal mantiver a decisão recorrida, negar provimento ao recurso e, mantendo a decisão recorrida, o tribunal só poderá majorar a condenação imposta em primeiro grau de 10% para 15%, de 10% para 20%? Ou não, o tribunal também pode aplicar honorários recursais, inclusive em parâmetros maiores que aqueles fixados em primeiro grau, quando houver provimento do recurso e reforma da decisão. Eu entendo, senhores, apesar de o parágrafo 11 ter a redação um pouco pobre nesse aspecto, ele diz apenas o tribunal majorará, eu entendo que é uma via de mão dupla. Ou seja, o tribunal, no julgamento do recurso, ou majorará os honorários já fixados em primeiro grau, manterá a decisão, negará provimento ao recurso da outra parte e majorará os honorários de 10 para até 20%, ou o tribunal, dando provimento ao recurso e reformando a decisão de primeiro grau, inverterá a honorária sucumbencial ou inverterá e aumentará em relação àquele parâmetro fixado em primeiro grau. Ou seja, pode o tribunal negar provimento ao recurso, majorando os honorários de 10
para 15, ou de 10 para 20, ou de 10 para 12, ou de 10 para 11, não importa. Ou o tribunal poderá reformar a sentença, invertendo a sucumbência, era 10 para o autor, será 10 para o réu, para o advogado do réu, ou poderá reformar a decisão, inverter a sucumbência e aumentar os honorários em comparação com aqueles fixados em primeiro grau. Ou seja, era 10 para o autor, o réu recorre, o tribunal dá provimento ao recurso, inverte a sucumbência, só que ao invés de manter os 10, o tribunal, entendendo que houve um trabalho muito especial do advogado do réu recorrente, ele não inverte para manter os 10, agora a favor do réu, ele inverte para fixar ou em 15 ou em 20. Então há essas possibilidades. E essa honorária sucumbencial em grau recursal, essa possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, senhores, ela existe por duas razões bem claras. Primeira razão, para remunerar o advogado vencedor pelo seu trabalho adicional. Além daquele trabalho em primeiro grau, houve o trabalho em segundo grau. E também, mais uma vez aqui, vem ele, o princípio da sanção. E também para punir a parte por conta do seu recurso procrastinatório. Então, a honorária sucumbencial recursal não tem por razão de ser apenas e tão somente a remuneração ao trabalho adicional do advogado. A honorária sucumbencial recursal serve também para coibir o recurso procrastinatório, o recurso abusivo em termos de tempo, aquele recurso que é interposto apenas para ganho de tempo. Nesse sentido, sobre esse caráter, digamos assim, sancionatório dos honorários recursais, eu gostaria de citar aqui um interessante julgado do STF, agravo em recurso extraordinário, número 964330, relator para acórdão, o ministro Luiz Roberto Barroso. Agravo em recurso extraordinário 964330, julgado em agosto de 2016. E nesse acórdão consta expressamente que a honorária sucumbencial recursal, fixada em grau recursal, ela existe também para sancionar a parte que deu causa àquela instância recursal indevidamente, ou seja, para evitar o recurso procrastinatório. Vejamos aqui novamente o caráter sancionatório que eu entrevejo e que a jurisprudência também tem visto nos honorários sucumbenciais, agora em grau recursal. Isso é bastante importante que se registre. E por fim, senhores, encerrando o nosso encontro de hoje, quero fazer referência aqui aos parágrafos 14º e 15º, que dizem respeito à natureza alimentar dos honorários advocatícios, confirmando o que já era realidade de acordo com o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, e de acordo com decisões reiteradas do STJ. Agora, o CPC trouxe para a realidade legislativa, para o seu interior, esta afirmação de que os honorários têm caráter alimentar. Ponto 2, parágrafo 15º. E também por conta disso, o advogado poderá requerer o pagamento dos honorários, a execução, o cumprimento de sentença dos seus honorários sucumbenciais em nome próprio, e não em nome da parte, porque este crédito de honorários sucumbenciais é do advogado, né? Daí o porquê ele poderá requerer o pagamento em nome próprio. E sobre esse ponto, que é o último ponto do nosso encontro, senhores, gostaria de dizer o seguinte: poderia me perguntar, Rogério, no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, pelos honorários terem natureza alimentar, poderá o advogado credor de honorários que tem natureza alimentar requerer a penhora de salário do devedor, justamente por conta da natureza alimentar do crédito? A imagem e semelhança de pensão alimentícia, por exemplo? Nós estamos falando aqui do artigo 833, parágrafo 2º, que permite a penhora de salário na execução por quantia certa quando o crédito exequendo for de natureza alimentar. Sendo os honorários de natureza alimentar, os honorários que forem executados pelo advogado poderão resultar em penhora de salário do devedor? Eu entendo que sim. O STJ, reiteradamente, até pouco tempo atrás, entendia que sim. Permitia a penhora de salário do devedor na execução de honorários. Entretanto, esse tema está em suspenso. A Corte Especial do STJ, no recurso especial número 1.815.055, que ainda não teve seu julgamento concluído,
está para decidir se persiste ou não essa possibilidade de penhora de salário quando da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, ou honorários comuns também, contratuais. Esse recurso conta, por enquanto, com 2 votos. Um a favor da penhorabilidade do salário quando a execução for de honorários, ministro Luiz Felipe Salomão, e outro contra, entendendo que não é possível a penhora de salário quando a execução for de honorários. É o voto da ministra Nancy Andrighi. Esse recurso foi retirado de pauta, houve um pedido de vista do terceiro julgador e ainda não foi concluído esse julgamento. Ele foi suspenso em fevereiro deste ano. Então nós estamos aguardando aqui o desfecho deste recurso especial 1.815.055 para sabermos se permanecerá esse reconhecimento jurisprudencial de que a execução de honorários permite a penhora de salários ou não. Meus caros, era isso que eu tinha a dizer a vocês sobre honorários sucumbenciais. São breves impressões. Eu agradeço ao Departamento de Cultura da OAB, agradeço ao convite que me foi feito e digo a vocês que esse encontro ele é muito baseado numa obra que eu escrevi sobre o tema. Chama-se Honorários Advocatícios, Sucumbenciais e por Arbitramento. Essa obra foi publicada pela editora Revista dos Tribunais. É um livro recente e contempla todos esses pontos que eu compartilhei com os senhores. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenhamos aqui um período proveitoso de estudos e quaisquer dúvidas estou à disposição. Muito obrigado, passem bem todos. Foi uma felicidade ter este momento com vocês.